Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para o nosso próximo vídeo aqui da sequência de aulas de acústica. Vamos para a sexta aula. Ontem a gente, no outro vídeo, a gente falou de velocidade de onda, lembrar de como a gente caracteriza a onda e tal. Falei do comprimento de onda, falei da velocidade. Hoje a gente vai bater um papo sobre frequência. Beleza? O que é frequência para vocês? Cara, quando a gente vai falar frequência, o que a gente fala? Pô, vamos supor que, por exemplo, agora não na pandemia, que não pode, ainda não pode, mas você tinha o hábito, sei lá, de toda segunda, quarta e sexta, você vai lá e você jogava bola à tarde. Então, você tinha uma frequência de jogar bola 3 vezes por semana. Ou vamos, não sei, outro exemplo, vamos falar que você todo dia, depois que você chega em casa, você vão chegar em casa da escola, você faz alguma lição de casa se tiver, você ajuda seus pais se precisar fazer alguma coisa de casa, aí você tá livre. Aí você você joga no computador, você joga no celular, aí você faz isso todo dia. Então, em termos de frequência, a gente pode falar que você joga no celular com uma frequência de é, 7 dias por semana, porque todo dia você faz isso, todo dia você mantém essa rotina. Bom, o que é a frequência na física? Na física, a frequência é uma unidade de medida que vai nos dizer o quanto algo acontece num espaço de 1 segundo. Como assim? Ó, a frequência de uma onda medida em hertz, ó, escrito assim, e a unidade de medida Hz, é o número de oscilações que uma onda tem em um determinado intervalo de tempo. Normalmente, o intervalo de tempo considerado é o de 1 segundinho só. É quantas vezes uma onda oscila em 1 segundo. Matematicamente, a frequência é o inverso do período da onda. Ou seja, o que é o período? O período é o tempo que é necessário para a onda fazer uma repetição. Lembra? Se você não lembra o que é essa parte da repetição da onda, volta lá para outro vídeo, vê aquela parte que eu abri a luzinha digital e fiz tudo, fiz o desenho da onda, expliquei cada coisa. Então, se você não entendeu, volta lá. Você viu, lembrou? Lembra que a onda se repete. O tempo necessário para uma repetição é o que a gente chama de período. E o período é uma unidade de tempo. E tempo lá no sistema internacional, lá nas unidades de medida, a gente pode medir em horas, mas em termos de ondulatória, por ser intervalos de tempo muito curtos, a gente vai usar sempre o segundo. Beleza? E a gente pode expressar a frequência em termos de matemática, em termos matemáticos, na continha de 1 dividido por t. Então a frequência igual a 1 dividido por t, 1 pelo período. Ou a gente fala que é o inverso. O inverso na matemática é quando é um número de 1 dividido por aquele número. Então a frequência é o inverso do período. E vocês prestem atenção, ó, que se eu pegar o t, jogar para cima e posso trazer o f, a gente vai ver também que o período é igual ao inverso da frequência. O período é igual a 1 sobre f. Interessante, né? Então, a gente consegue calcular, tendo o segundo e o hertz são unidades de medida e tem essa relação entre eles. O tempo é o inverso da frequência e a frequência é o inverso do tempo. Bom, no outro vídeo eu falei com vocês, mas vamos agora especificar, vamos entrar mais dentro desse assunto. Isso aqui é o espectro de audibilidade, é o espectro audível sonoro por um ser humano.
0 Hz é uma onda que não oscila e ela vai aumentando. Vai aumentando indefinidamente. Enquanto, se houver energia para se agitar uma onda, ela vai ter frequência. Mas quanto mais. E o espectro, o intervalo que o ser humano consegue ouvir um som fica entre 20 Hz, é uma frequência bem baixa, né? Tá bem próximo do zero, e 20.000 Hz. Então, percebe-se o quê? Que o ser humano ele tem um espectro, né? A janela de audição do ser humano é bem alta até. Mas ela é composta, em sua maioria, de tons mais graves. Apesar de que aqui está entre 1.600 e 20.000 tons agudos, mas é porque o que acontece? Sons abaixo de 20 Hz, entre 0 e 20, são sons que a gente vai chamar de infrassons. Infrassons são sons que a gente não consegue ouvir por serem graves demais. Sons acima de 20.000 Hz são sons chamados de ultrassons, mas que, por sua vez, são sons que a gente não consegue ouvir por serem muito, muito, muito agudos. Na nossa percepção auditiva, sons entre 20 Hz e 400 Hz são sons considerados graves. Sons entre 400 Hz e 1.600 Hz são sons considerados médios. E sons entre 1.600 Hz e 20.000 Hz, na nossa percepção auditiva, já são sons mais agudos. São sons mais agudos. Acima de 20.000 Hz, então, a gente tem os sons. Acima de 20.000 Hz, a gente tem os sons. Os ultrassons. Vamos passar aqui, mas vou fazer um teste aqui, vou fazer um corte, porque eu vou baixar um frequencímetro no meu celular, vou mostrar para vocês a frequência da minha voz, por um exemplo. Vocês vão ver que legal que fica que funciona. Existem aplicativos para o celular que funcionam como frequencímetros. Vocês sabem, o celular tem microfone, porque ele capta a nossa voz, e o aplicativo tem aplicativo que consegue calcular a frequência da nossa voz. E aí vocês vão ver. Lá pro fim do vídeo, vou colocar isso. Aí, ó, espectros audíveis de outros animais. Ó, os humanos ficam entre 20 e 20.000. Entre 20 e 20 kHz. Lembra, né? O 1.000 a gente pode chamar de quilo. O quilo é multiplicado por 1.000. Os cães, entre 15 Hz e 50 kHz. Então, ó, os cães podem ouvir sons um pouco mais graves que o nosso, mas já conseguem ouvir sons que a gente não consegue ouvir em termos de ultrassom. Os morcegos têm uma audição que tende apenas para sons muito agudos. Ó, tanto que é 1 kHz, né? 1.000 Hz, mas aí ó, vai para 120.000 Hz. 120.000 Hz. Mesma coisa os golfinhos. Só que os golfinhos ainda é mais interessante porque eles conseguem ouvir frequências baixas, que 150 Hz é uma frequência baixa, é uma frequência bem grave ainda, mas a audição dos bichos consegue chegar a 150.000 Hz, consegue ouvir um ultrassom extremamente agudo. Interessante, né? O ser humano, como a gente fez na outra aula, lembra que eu coloquei o espectro audível e vocês perceberam que a gente, depois de um certo tempo, a gente começa a perder
a capacidade auditiva. Vai perdendo lentamente, mas existem processos, existem ações que a gente faz que podem piorar o nosso quadro. Existe deficiência auditiva de baixa frequência, que aí, nesse caso, a pessoa perde a capacidade de ouvir e compreender sons graves. Lembra, né? Baixa frequência, som grave. Pessoas com esse tipo de perda normalmente conseguem participar de uma conversa interpessoal, mas ela acaba por não conseguir compreender uma conversa em ambientes ruidosos ou com muitas pessoas. Por quê? Porque a frequência da voz humana, normalmente ela está em uma frequência média, assim, acima de 150 Hz, por ali, 150, 200. Pessoas têm voz mais graves, mais agudas, mas fica ali naquele tom. Então, sons muito graves, em termos de compreensão de fala, a pessoa não fica muito lesada. Ela não perde muita coisa. E tem as deficiências auditivas de alta frequência, que aqui a pessoa perde a capacidade de ouvir e compreender sons agudos. Lembra? Som agudo, frequência alta. Pessoas com esse tipo de perda normalmente não conseguem compreender vozes femininas ou de crianças, porque voz feminina de criança costumam ser vozes bem agudas, principalmente de criança. Criança normalmente tem uma voz bem aguda, antes de vir a puberdade, pau, transforma a voz do cara numa voz de ogro. Além de não conseguirem ouvir o canto dos pássaros, que também é agudo, ou outros sons agudos, como o de algumas músicas. A deficiência auditiva nas altas frequências também faz com que a pessoa tenha dificuldade de ouvir diálogos em grandes grupos, em ambientes ruidosos ou em lugares com ruído de fundo. Pessoas com deficiência auditiva em frequências altas buscam com muita dificuldade entender uma conversa normal. Isso ocorre porque elas têm problema para ouvir consoantes como o T, o S e o F. Que aí eu fui pesquisando para montar essa aula, eu não sabia que a fala dessas consoantes está associado a um aumento de frequência da fala. Interessante isso aí, né? Ambos são considerados como perdas auditivas neurosensoriais. Perda auditiva neurosensorial ou deficiência auditiva neurosensorial resulta de danos causados por células nervosas em forma de cílios localizados na cóclea do ouvido interno. Aqui, ó, tá aqui o mapa do sistema auditivo. Ó, pavilhão auditivo, que é a orelha, canal auditivo, tímpano, trompa de Eustáquio, o osso, ossa temporal, canais semicirculares, nervo auditivo, tricúlo sáculo e a cóclea. A cóclea já está dentro do ouvido interno, ó, que tem o ouvido externo, o ouvido médio, que é o tímpano, o ouvido externo, que é a orelha, o começo do canal auditivo, e o ouvido interno, que é o que? É a parte sensível. O tímpano funciona, o tímpano vibra, mexe em todos os ossinhos de dentro do ouvido, e a cóclea, na cóclea estão localizados os cílios, que são células nervosas que captam o som. As causas de perda auditiva neurosensorial podem ser idade, que é idade, naturalmente a pessoa vai perdendo suas funções do corpo. Então, por isso que com a idade a pessoa vai ficando surda, vai tendo nas costas, vai ficando ruim pra caramba. Mas ruídos podem piorar a situação do ouvido, e ruído é o quê? Ficar exposto ao som muito alto, usar fone de ouvido demais, e enfermidades, porque existem doenças que podem causar a surdez. E aí, algumas as causas: idade, eu falei, ruído, enfermidade, hereditariedade, ou seja, uma condição genética pode acabar impondo isso à pessoa, lesões na cabeça ou no ouvido podem causar surdez. E beleza, acho que vocês entenderam até aqui. Agora, para falar de frequência, o mais legal é a gente falar dos ultrassons e dos infrassons. Vocês compreendem que as frequências do espectro que o ser humano consegue captar é entre 20 e 20 mil, em média. Umas pessoas mais, outras menos. Tem os problemas, mas a média é isso. Acima disso é o ultrassom. E aí, conforme
o tempo passou, o ser humano começou, em toda a questão de criar essas tecnologias por comodidade, o ser humano conseguiu atribuir tecnologias a ultrassom, a usar o ultrassom, as propriedades do ultrassom em seu favor. O uso mais conhecido dessa tecnologia é o sonar. Outro uso muito conhecido, que eu vou falar um pouco mais para frente, é o que? Justamente o aparelho de ultrassom, para fazer exame e tal. O que é o ultrassom? O ultrassom é composto de um sistema que é emissor e receptor. Ele emite uma onda, a onda emitida é a onda vermelha. Ele começa a emitir uma onda e a onda. Lembrando que a onda sonora se propaga na mesma direção do emissor. Então, a onda vai, chega no objeto, pau. Uma das propriedades da ondulatória, que eu vou falar no próximo vídeo, é a questão da reflexão. O que acontece? A onda ela vai, chega num objeto, num corpo, num antiparo, e ela vai ser refletida. Então, a onda vermelha vai, pau, chegou no objeto. O objeto, quando a onda vermelha bate nele, a onda se reflete de volta, como se fosse um espelho. A onda vermelha vai, bateu, a onda voltou. A onda que volta é a onda verde. A onda verde começa a voltar. Volta. O sistema, além de emitir a onda, ele consegue interpretar o que essa onda que voltou, como essa onda voltou, ele consegue interpretar o que tem à frente, de acordo com a maneira que essa onda vai voltar. E aí é isso que é o sonar. O sonar emite um som, o som bate em objetos, vai batendo em obstáculos, e ele vai começar a voltar. Conforme o som volta, o sonar obviamente tem um sistema que interpreta essas ondas que voltam e mostra para quem está utilizando o que tem à frente ou o que tem embaixo, o que tem à frente do submarino, o que tem embaixo de um barco. Computação é basicamente isso. Ó. Aqui um navio de guerra, aqui um submarino. Lembrando que o quê? Que o sonar ele foi muito utilizado na primeira. Não é que ele foi muito utilizado, mas ele foi inventado um pouco antes da Primeira Guerra Mundial, mas dada a situação de guerra normalmente está associada a um alto investimento em tecnologia, em pesquisa, em ciência. E o sonar, as pesquisas em sonar foram muito intensificadas. Pesquisas em sonar, pesquisas em ultrassons foram muito intensificadas durante a Primeira Guerra Mundial. Então, ó, vem um navio desse, um encouraçado, um navio de guerra. Né, todos esses navios têm sonar para quê? Para mapear o que está embaixo deles. Que pode ter submarino, esse tipo de coisa. Aí ele manda uma onda, pau. Chegou no submarino. O submarino vai refletir a onda de volta. E aí, o sonar do navio tem um equipamento que interpreta essas ondas. E quem vai provavelmente o quê? Tem um operador de sonar lá, que ele fica lá só de olho no sonar. Aí ele vai ver e fala, pô, tem um submarino a não sei quantas milhas a este bordo. Aí eles vão ver o que é o submarino, se é um submarino inimigo, se é um submarino aliado, se é um submarino invasor, sabe? Aí é coisa de guerra. Mas ele vai saber o que tem abaixo dele antes dele estar numa situação de estar em risco. Que foi por isso que o sonar, esse que foi o primeiro uso do sonar, uma maneira de você, de quem está em guerra, saber quem está perto, quem está longe, se está perto, quão perto está, se está longe, quão longe está, se está numa zona de conflito, se está numa zona de não conflito, tudo isso aí. Beleza? E sonares, eles podem usar tanto de ultrassons quanto de infrassons para o seu funcionamento. Mas aí por que você vai me perguntar? Perguntar por quê? Por que normalmente você vê que o sonar está associado ao ultrassom e não infração?
Por quê? Porque o ultrassom ele tem um comprimento de onda menor. O comprimento de onda do infrasom é gigantesco. O comprimento de onda do ultrassom é pequeno, é menor. Dependendo da necessidade, o infrasom pode ser melhor porque o infrasom ele chega muito mais longe do que o ultrassom. Então ele pode ser utilizado como sonar também. Tranquilo? Os primeiros sistemas de geolocalização sonora datam lá, eu falei, do começo do século XX, 1900 e bolinha, por ali. Só que com o advento lá da Primeira Guerra Mundial, Primeira Guerra, se não estou errado, 1918, por ali, morte do Francisco Ferdinando, assassinato, né? Então, com a instauração da Primeira Grande Guerra Mundial, a pesquisa em sonar se tornou, em sonar, pesquisa em ultrassom se tornou algo muito forte. Porque, como eu expliquei, ele é um instrumento de prevenção muito poderoso, até hoje. Você consegue prever, consegue visualizar, como eu falei, na situação do avião submarino, você consegue visualizar ele a quilômetros e quilômetros de distância. E, bom, hoje, né, hoje sonares não existem, apenas sonares de guerra, né, sonares militares. Esse daqui é um sonar de um barco comum. Esse sonar aqui. Existe muito sonar hoje que é utilizado preferencialmente para sistema de pesca. Sistema de pesca, até para evitar, por exemplo, para evitar atoleiro por barco, porque você consegue. O ultrassom vai te mostrar quantos metros o barco está do chão do rio, do chão do mar, então pode evitar até atolamento. Então, não é mais uma tecnologia exclusivamente militar. Na natureza, a gente tem alguns animais que utilizam de recursos que acabam funcionando como sonares. O morcego, ele é um dos mais conhecidos que faz isso. Ele emite gritos. Lembra que eu mostrei para vocês que a frequência audível do morcego, a frequência do som audível para o morcego é só frequência alta. E ele emite sons entre 20 kHz e 215 kHz. 220 mil Hz é a frequência mínima dele. Já é um som que. E lembra que a frequência humana é 20 kHz. Então, a frequência do sonar do morcego já está num som que a gente não consegue mais compreender. E pelo fato da maioria dos morcegos terem uma péssima visão e serem animais noturnos, esse sonar dele acaba sendo o instrumento de localização dele. Inclusive, a capacidade dele, o golfinho tem, algumas baleias têm, ele é chamado de ecolocalização. É um termo legal para vocês lembrarem. Aí tem o morcego, tem os golfinhos. O golfinho emite um ultrassom mais ou menos na frequência de 150 kHz, 150 mil Hz. Pelo mesmo motivo, para ecolocalização. E algumas baleias, que são as baleias dentadas, como bom, não sou muito bom em biologia, gente, por isso que eu dou aula de física, não de biologia, mas a gente vai dar uma pesquisadinha para não passar vergonha na aula. E baleias dentadas, o tipo de baleia mais conhecido desse tipo é a cachalote. E um estalido de ecolocalização dela, um estalido de sonar, pode chegar a 325 kHz. 325 mil Hz. Só que aí tá uma coisa interessante. Essa baleia, ela emite tanto ultrassons quanto infrassons. Só que lembra o que eu falei do infrassom? O infrassom tem um alcance muito maior do que o ultrassom. Normalmente, quando ela emite infrassom, ela está emitindo som para se comunicar com outras baleias, enquanto o ultrassom ela utiliza para se localizar, para saber onde ela está. Interessante, né? Outra tecnologia do ultrassom, que é o aparelho de ultrassom,
que não sei aí quem já fez, eu já fiz para fazer acompanhamento do meu fígado, já tive problema no fígado, então é um exame mais fácil para fazer esse tipo de acompanhamento. Aí o que a ultrassom faz? A ultrassonografia é um método de diagnóstico, um exame, né, que utiliza o eco. O eco é a reflexão da onda, tipo sonar, gerado por ondas de som de altíssima frequência, esqueci de digitar isso, geradas pelo aparelho para visualizar em tempo real estruturas do corpo humano. Os aparelhos de ultrassom utilizam, em geral, uma frequência que varia entre 2 MHz e 10 MHz. 2 MHz é 2 milhões de Hertz. E 10 MHz, 10 milhões de Hertz. Então, mega é 10 a sexta. Então, é 2 e 6 zeros do lado e 10 com 6 zeros do lado. Então, tanto que na outra aula o menino perguntou se o ultrassom seria capaz de captar um barulho tipo barriga roncando. Cara, foi o que eu falei, ele não seria por quê? Porque o ultrassom é um equipamento calibrado para captar apenas essas frequências altíssimas, apenas as frequências altas. Então ele cria um filtro, você consegue fazer isso eletronicamente, você cria um filtro que capta apenas frequências entre 2 MHz e 10 MHz. A frequência do ronco de barriga, eu não sei, cara, mas se é uma frequência que a gente consegue ouvir, é uma frequência baixa. Então você consegue filtrar e ele não captaria, não apareceria na tela. Tranquilo? Deu para entender? E aqui, ó, uma imagem de operação de um bebê. A sonda, aquele cabeçote do equipamento, funciona tanto quanto emissor quanto receptor. Quanto maior a frequência, maior a resolução obtida e mais precisão se tem na visualização das estruturas superficiais. Conforme a densidade e a composição das interfaces, a atenuação e a mudança de fase dos sinais emitidos variam, fica possível a tradução em escala de cinza, que acaba formando a imagem dos órgãos internos. Por quê? Porque a densidade, composição, mudança, todos esses fatores alteram a maneira que a onda é refletida de volta para a sonda. E aí, mais uma vez, precisa ter um computador lá que interpreta essa onda que volta, e aí interpreta essa onda que está voltando no eco, e esse programa traz para a tela o que foi interpretado. E é assim que o ultrassom funciona. Precisa do quê? Existe toda uma tecnologia por trás, não é simplesmente a emissão e a volta. Existe toda uma tecnologia de programação por trás para interpretar todas essas ondas que retornam. E por outro lado, a gente também tem o infrassom. O que é infrassom? Falei, são ondas de. O infrassom tem um gigantesco comprimento de onda. Os elefantes, por exemplo, emitem infrassons que podem ser detectados a 2 km de distância. Para quê? Normalmente, esses animais que emitem os infrassons, por exemplo, as baleias, os elefantes, fazem isso para quê? Para se comunicar, para acharem outros animais da mesma espécie. Eu errei o texto aqui, gente, mas era para estar baleia. Elas também emitem infrações, como eu falei, emitem infrações para se localizar, para se localizar não, para localizar pares, para localizarem outros animais da mesma espécie. Uma coisa interessante também é que, por exemplo, a atividade sísmica, né, terremotos, fazem um aparecimento de infrassons. Por quê? Quando o terremoto acontece, o terremoto é o choque das placas tectônicas, né? Uma aqui, sobe em cima da outra. Aí elas vibram, né? Que é uma descarga de energia gigantesca depois que uma vem e volta, que é uma descarga de energia imensa. E a placa tectônica, o chão, vibra. Faz vibrar como se fosse um tambor. Essa vibração essa vibração emite infrassons
que podem ser detectáveis por satélites no espaço. Existem esses infrassons não tão ligados com a questão, por exemplo, de sismógrafo, escala Richter. É outro sistema que o sismógrafo funciona de outra maneira. Mas eles não, o sismógrafo não funciona com base nessa onda, nessa onda sonora que um terremoto pode causar. Essas ondas sonoras, quando acontece um terremoto, elas costumam ser captadas por satélites no espaço. E imagina, é uma onda infrassom. Lembra que eu falei? Infrassom tem um comprimento de onda gigantesco. É uma onda que tem um comprimento de onda tão grande, mas tão grande, que consegue ser captada no espaço. E pensa assim, quanto maior o comprimento de onda, menor a frequência. E quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda. Imagina, é uma onda. A onda que eu tenho uma causa é uma onda com um comprimento de onda gigantesco e com uma frequência muito, muito, muito baixa. Por isso que a gente não consegue captar. Mas é uma frequência, é uma onda com comprimento de onda tão grande, que consegue ser captada do espaço. E aqui, ó, uma coisa legal pra gente ver. As notas musicais são tabeladas por frequências. Por quê? Uma nota musical é um elemento mínimo de um som, formado por um único modo de vibração do ar. Cada um, quer dizer o quê? Que essas notas básicas, aí, eu não sou músico, eu não posso falar todas as partes técnicas musicais, mas aí tem dó, dó maior, ré maior, si maior, mi, tudo isso. Mas as notas básicas são modos de vibração, a gente fala assim, modos únicos. Então, ó, o dó é um som quando é um som de frequência de 264 Hz, por exemplo. Sendo assim, a cada nota corresponde uma duração e está associada a uma frequência. O Dó tem 264 Hz, o Ré tem 297 Hz, o Mi 330 Hz, o Fá 352, o Sol 396 Hz, o Lá 440 Hz, o Si 495 Hz e o outro Dó 528 Hz. Ó, a gente consegue o quê? Tabelar, e você vê que do Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó são notas são notas cada vez mais graves. Mais para frente, quando a gente for trabalhar com timbre, a gente vai ver por que mesmo que são sons de mesma frequência, por que o dó de um instrumento é diferente do dó de outro instrumento. Beleza? Agora, ó, gente, vou fazer uma coisa legal. Eu falei, baixei um frequenciamento no celular, vou fazer um teste aqui com vocês. Vamos ver qual que é a frequência da minha voz e qual nota que está associada a ela. Demorou? Vamos ver aqui. Peraí, vamos testar a minha voz aqui. Minha voz é bem. Eu sei que minha voz é bem grave. Ó, vamos ver se. Ai, deixa eu ver. Deixa eu aprender a mexer. Mexer no aplicativo. Vou falar aqui perto do microfone. Falando. Pausei aqui. 715 Hz. Se a gente vê lá na tabela, 715 Hz dá o quê? Dá 715, já está sendo um som com uma frequência mais alta do que o dó mais grave. Aí se eu começar de novo aqui. Aqui, ó, 167 Hz. 167 Hz já é uma frequência bem baixa, menor do que o dó menor, o dó mais agudo, que é de 264 Hz. Então, ó, gente, vocês que tiverem curiosidade, vocês procura algum frequencímetro. O nome desse frequencímetro que eu baixei aqui, que eu achei bem legal, se chama Spectroid. Baixei na loja da Google.
E faça esse teste em casa, quem tiver curiosidade. E é isso aí, gente. Esse vídeo ficou por aqui também. Até o próximo vídeo. E é isso aí. Beijão.